a economia na Europa atualmente é talvez das principais, a mais preocupante? Você chega a observar um risco de fato de uma estagnação com uma inflação consistente? Eu acho assim, interessante, assim, eu acho que a Europa está num momento bem interessante porque acho que ela exemplifica um pouco do que está acontecendo no mundo, né? Porque por um lado você tem essa resiliência, né, muito grande dos Estados Unidos, né, e por outro, né, eu prometo falar da Europa, tá? Do outro você tem a China, né, que estava exatamente na direção contrária. Então você teve, se me permite só falar um pouquinho aqui de China, porque Quando eu acho você que quiser. Porque eu acho que a pergunta era sobre China. então pronto. Tá tudo aí, Eu vou juntar tudo aqui. Vou juntar tudo. Porque eu acho que é importante para a gente entender uma parte relevante ali da Europa, acho que entender um pouco o que está acontecendo com China, né? Então, assim, acho que China, só dar um passo atrás, né? Então, a China é um caso interessante porque eles tiveram, né, uma política, né, de Covid, né, muito mais estrita do que todos os outros países, né? E ficaram durante muito mais tempo, né, sob o Covid, né, do que outros países, né? Então existia, inclusive, né, quando você olha ali lá para o outubro, mais ou menos, do ano passado, né, se não me falha a memória, né, começam, na verdade, as primeiras indicações ali políticas, né, de que você teria uma abertura, né, de fato ali da política anti-Covid na China, né? E aí com isso, né, começa, né, uma grande animação, né, de que, né, de repente, né, a China iria, né, crescer muito, né, e aquilo ia adicionar um crescimento enorme para a economia mundial, né? E de fato ali o início, né, parecia que esse seria o caso, né? Então você vê, né, os primeiros dados ali, né, quando você solta a economia, né, a economia vai embora, né, você tem dados muito fortes ali, né, tudo sobe, né, que é natural, né, você tem uma restrição muito grande, você solta, né, a economia, né, faz o seu papel, né? Só que o que acontece? A China, né, ela não teve os estímulos durante o Covid que outros países tiveram, né? E na saída do Covid também não se fizeram estímulos da maneira como se fez, né, em outros países, né? Então o que aconteceu é que esse movimento de melhora, nessa reabertura da China, gerou muito menos crescimento, né, do que todo mundo imaginava. E rapidamente, né, os aspectos estruturais, né, que é uma história, né, que já vinha antes do Covid, né, que não necessariamente tem a ver com o Covid, né, mas você já tinha uma desaceleração estrutural acontecendo, né, por uma série de motivos, né, ela começa, né, a impor, vamos dizer assim, limites ao crescimento logo na largada, vamos dizer assim, né, um pouco depois da largada, né. E aí eu acho que houve, então assim, você sai de um período de muita animação com China, né, para uma desaceleração relativamente grande, assim, da parte, sobretudo industrial, né, que é o grosso ali da economia, né, também, né, muito grande e de forma muito rápida, né, e isso se abate sobre o mundo inteiro, né, então quando você olha, né, a indústria, né, apesar da gente estar falando aqui de resiliência, tal, né, da economia americana, mas quando você olha para o mundo, houve uma desaceleração industrial muito relevante, né, e eu acho que tem muito a ver, né, com esse ciclo, né, de China, nesse impulso, né, de China, né, nesse período, né, e isso é muito relevante para a gente entender uma parte importante, uma parte significativa do PIB europeu, né? Então você pega, por exemplo, a Alemanha, né, tem alguns aspectos idiosincráticos, né, e mesmo da região ali, mas acho que tem um impulso chinês, né, por conta da parte de indústria ser tão relevante para o PIB alemão, né, desacelera, né, também por causa dessa desaceleração industrial que a gente viu na China acontecer, né? Só que assim, olhando para frente, então isso explica o que aconteceu até agora, né? Então isso explica que no final das contas a Europa ficou no meio dessa, vamos dizer, dessa polarização, né, de um mundo em que Estados Unidos se tornam muito, né, ficam muito resiliente, né, e China, né, de repente, né, desacelera, né? E eu acho que isso explica por que ela ficou no meio do caminho, no meio termo aí, né? Ela ficou 4 trimestres, né, não andou, né? Ficou parada, né? É um pouco essa história. Mas olhando para frente, né, o que a gente vê nos Estados Unidos essa resiliência, mas ainda assim uma desaceleração. Só que quando a gente olha para a China, né, a nossa visão hoje já é um pouco mais construtiva, né?
não significa que a gente não está animado com a China, a gente não acha que vai ter um grande crescimento na China, mas a gente acha que o pior ficou para trás, né? O que a gente olha hoje de China é que teve uma série de medidas, né, vou dizer assim, pequenas medidas, né? Hoje, inclusive, teve um corte, né, de chamados Reserve Requirements ali, né, que é a forma como você ajusta a liquidez, né, na economia chinesa, ou seja, que seria o equivalente a um corte de juros, né, na nossa economia. Aqui no Brasil, né, falaram hoje o termo compulsório. Eu não sei se seria a mesma coisa. É a mesma coisa. É só porque assim, o compulsório aqui também pode ser usado, né, como instrumento de política monetária, mas lá é o principal instrumento, né? Entendi. Então assim, acaba que é um instrumento mais potente, vamos dizer assim, né? Então, assim, então, inclusive hoje você teve um corte, né, de compulsório lá na China. Então, assim, você tem uma série de medidas, incluindo, né, o corte compulsório hoje, que vão na linha de, pelo menos, você estabilizar a queda e até de dar algum respiro no curto prazo para a China, né? Então, você está vendo um reequilíbrio um pouco melhor, acho que, da atividade econômica mundial. Isso favorece um pouco a Europa, né, continuar, pelo menos assim, a gente não está vendo, né, não é uma economia que está, no nosso entender, desacelerando de forma assim, brutal, assim, não é essa a história da Europa até agora, e não parece que vai ser nos próximos trimestres também. Tá? Assim, é um pouco como a gente vê a Europa hoje.